em nome de Jesus. Amém? Convido você agora, então, a abrir a sua Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Enquanto você procura aí, eu vou tomar um pouquinho da minha água. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Amém? Diz assim, então, a palavra do nosso Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo ou culpa, de hipocrisias ou mentiras, e invejas e de toda sorte de maledicência ou maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Até aqui. Vamos orar então? Pai amado, Pai bendito, eu quero te louvar, te bendizer e glorificar o teu santo e poderoso nome. E te agradecer, Senhor Deus, por esse tempo precioso e maravilhoso que estamos te cultuando, te bendizendo, mesmo em tantos momentos difíceis das nossas vidas. Mas, como diz a tua palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, neste momento nós somos dependentes única e exclusivamente do teu Santo Espírito, que é o nosso Senhor, que é o nosso Consolador, que é o nosso Paráclito, que tem nos ensinado todos os dias. Por isso, abre o nosso entendimento, abre o nosso discernimento, para que nós possamos entender e discernir, ou seja, compreender todas as coisas que estão no teu coração, Pai, para que possa entrar em nossos corações e através dos nossos corações nos preencha poderosamente e que nós possamos preencher através da tua palavra outras vidas que ainda não te conhecem e que nós possamos ser encontrados como testemunhas fiéis que desejam ardentemente, Senhor Deus, o crescimento que o Senhor dá para cada um de nós. Por isso, Senhor, recebe este momento precioso, recebe esse momento glorioso, mas que tudo seja feito diante do teu altar, para a honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira carta de Pedro, ou do apóstolo Pedro, foi escrita para os cristãos que estavam em 5 províncias romanas, que ficavam em uma região hoje que faz parte da atual Turquia. Na ocasião, os leitores estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. É bem verdade que durante todo o primeiro século, onde essa epístola foi escrita também, muitos cristãos eram perseguidos de fato, muitos eram queimados vivos, e isso acontece ainda em alguns países que são perseguidos. Dessa forma, o apóstolo procura animá-los, encorajá-los, exortá-los a continuarem firmes na dedicação a Jesus Cristo, mostrando que os sofrimentos só servem para provar o quê? Que eles têm uma fé verdadeira. Ou seja, seria muito fácil
né, contextualizando bem rapidamente, falar para você assim: irmão, aceita Cristo, seja batizado, e os seus problemas acabaram. Se alguém um dia fez assim, sinto lhe dizer que você foi enganado ou foi enganada. Mas mesmo em perseguições, mesmo em adversidades, o Senhor nos fortalece. E é por isso que eu e você devemos sempre estar presentes e estarmos na presença dele, firmado a cada dia mais. Até porque o apóstolo Pedro cita o exemplo de Jesus Cristo, que suportou todas as pressões, todas as perseguições e venceu. Foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. E é isso que eu e você devemos ter em nossas vidas. Até porque ele diz aqui para nós, na parte C do versículo 5, sacrifícios espirituais, ou mais exatamente, sacrifício. Infelizmente, irmãos, muitos, por ignorância, e a ignorância aqui não é falta de educação, porque a palavra ignorância, no português, né, toda palavra que tem a semivogal i, é que não existe. Então a palavra ignorância vem de não saber, de desconhecer. É por isso que gnosis, conhecimento, ignorância, sem conhecimento algum. Onde muitos, infelizmente, como eu disse, por desconhecer totalmente as Escrituras, fazem coisas que a gente fica assim, de boca aberta. Assim, ó. Ou às vezes até de cabelo branco, que não é o meu caso, né? Ou alguns até perdem o cabelo. Mas, brincadeiras à parte, esses ignorantes, esses que não têm um conhecimento, chegam, por exemplo, a subir muitos degraus, como estar fazendo um sacrifício. Outros, em um dia de um calor tremendo, saem no sol, dizendo que estão fazendo um sacrifício. Outros, às vezes, dizem assim: vem para cá, para a igreja A, B, não vou citar o nome de nenhuma igreja, por ética, por respeito e amor a cada um de vocês, mas dizem assim: vem para cá e traz o seu sacrifício diante do altar. E por ignorância, por desconhecer, por não saber, assim o fazem. Até porque o sacrifício que agrada a Deus, irmãos, é uma vida do quê? De obediência e gratidão. Até porque o maior sofrimento foi o de Cristo Jesus na cruz. Esse foi o verdadeiro sacrifício. Portanto, não é mais necessário, por exemplo, subir escadas, sair num dia quente, caminhar vários quilômetros. Não. Por causa do sacrifício de Jesus, todos os pecados são perdoados. Como o próprio profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si no madeiro todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ou seja, não é por conta disso que você deve andar ou devemos andar no pecado. Deus já perdoou mesmo através de Cristo. Não. Como eu digo, nananina não. Ou cara pálida, não. Porque ele mesmo fala para o próprio Pedro, lembra o povo aqui, não é? Lá em 1,16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Santo não é aquele milagreiro, vou pôr a mão, vou curar, acontecer. Se isso acontecer, amém. A honra, a glória é a Ele, sim. Mas ser santo, a palavra grega chama agios, significa separado, incontaminado do mundo. É por isso mesmo que o apóstolo Pedro diz aqui para nós, no início do capítulo, nós vemos o primeiro versículo, que diz assim, despojando-vos, ou seja, despojar é lançar fora. Lançar fora. Lançar fora. Portanto, de toda maldade e culpa, ou dolo, enfim, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Ou seja, o apóstolo Pedro é bem claro, um cristão verdadeiro não tem que ser maldoso. Me fez isso, eu vou pagar na mesma moeda. Ou alguns que eu já cheguei até a ouvir, não sei porquê, mas o meu santo não bateu com o do irmão. Não sei porquê, irmão ou irmã. O Santo Espírito tem que habitar em minha vida e na sua. Ou na sua e na do irmão também. Se nós temos alguma coisa contra este ou contra esta, e não desejarmos o mal, é isso que o apóstolo Pedro está dizendo, de hipocrisias, ou seja, de mentira. Porque é muito fácil, né, sermos cristãos assim, quando as coisas vão bem. As coisas vão bem, bem, aleluia, glória a Deus e tal. Mas quando as coisas não estão tão bem assim, devemos desistir? Ou devemos aqui de hipocrisia? Outra palavra grega que significa hipócrisis, aquele que vê de aparência. Que é aquela máscara do teatro, se você já fez teatro alguma vez, né? Chamava hipócrisis, aqueles que usavam a máscara. Quando acabava o espetáculo, tirava a máscara, guardava na maletinha e pum. O apóstolo Pedro começa já na veia, como a gente fala, né? Já chega chegando. Mas despojando, ou seja, lançando fora, abandonando. E de toda sorte de maledicências. O apóstolo Tiago diz, não dá para servir um Senhor e desagradar o outro. Não pode de uma fonte jorrar água salgada ou água doce. Não. De forma alguma. De forma alguma. Mas sim, aí ele dá a resposta. Desfazer, despojar, lançar fora. Desejai ardentemente. Como crianças recém-nascidas, ou seja, nós devemos desejar ardentemente o que? A presença do Senhor. A presença do Senhor. Nós temos a nossa sala de oração abençoada, sim, mas você tem o seu momento de oração. Temos nossos cultos, como esse, por exemplo, agora, quarta-feira à noite. Temos os cultos de manhã, no domingo à noite. Não há nada de mais, é errado você talvez, né, assistir um culto de uma outra igreja, não há nada de errado. Mas o errado é que se você não deseja o quê? A presença do Senhor. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ou, né, contextualizando para nós, que você não possa assistir um culto de uma outra igreja, sendo uma igreja séria, comprometida, entre outras coisas assim. Que a gente vê também que alguns tiram proveito, abre aspas, né, da tragédia do outro. Fecha aspas. Não é nada demais, mas, por exemplo, na quarta-feira, tenho meu culto na minha igreja. Na quinta-feira, tenho conectados. Domingo de manhã, culto. Domingo à noite, culto. É assim. Mas não chegar a tocar por A, por uma coisa, né? Por A, por B, por C, enfim. Pastor, mas esse horário do culto eu estou trabalhando. Amém, irmão. Está no YouTube aí, é só acessar e ver de novo. Vale a pena ver de novo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Despojai de tudo isso, dessas coisas. Como eu disse, o maior sacrifício foi de Jesus na cruz. E por conta disso nós estamos perdoados. O sacrifício, então, que agrada a Deus,
É uma vida de obediência e gratidão a Ele. E quantas pessoas que nós sabemos que, infelizmente, não procedem assim. Não procedem assim. Por exemplo, vem ao meu coração agora, eu tenho que dar o dízimo, mas a igreja está fechada, por que eu tenho que dar o dízimo? Para que eu tenho que dar a oferta? Mas a igreja está fechada neste momento, por quê? Por amor a cada um de vocês, a cada um de nós. Mas o outro lá está aberto. Aí cada um, como diz a palavra, dá a conta de si mesmo para Deus. Mas nós estamos aqui na direção do Senhor. Então, por amor a Ele, nós optamos por fechar a igreja. Somente isso. Mas fisicamente, e como eu sempre tenho dito, e repito mais uma vez, nós estamos distantes um dos outros fisicamente, mas unidos a cada dia mais espiritualmente. E é isso que tem que ser levado em consideração. É isso que Pedro está falando para nós hoje, nessa noite, irmão. Desejando leite, assim como a criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Mas também dá uma condicional para nós. Olha lá. Se é que já tendes a experiência do quê? Que o Senhor é bondoso. Porque há alguns que não têm a experiência que Ele é bondoso. Acham que a bondade de Deus está no sacrifício. De fazer essas barbaridades, essas bobagens. Entrega o seu sacrifício no altar, caminhe quilômetros num sol escaldante, sobe a escada. Não, irmão. Obediência. Até porque a palavra de Deus nos ensina, é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência. Como eu falei do dízimo, o dízimo eu devolvo a Deus 10%. Ou a 10ª parte. Oferta é gratidão, é generosidade. Ninguém está obrigando, não é uma obrigação, mas é um compromisso sério da igreja, dos irmãos. Você não está dando dinheiro, está pagando Deus, né? Alguns falam, o dízimo eu estou pagando Deus. Não. Eu tenho que ser santo só na igreja. Mas como é que as pessoas vão te reconhecer? Pelas suas palavras, por exemplo, pelas suas atitudes, outro exemplo. E não sendo maldoso, como o apóstolo Pedro inicia esse capítulo, despojando-vos, de tudo isso. E gratidão. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Por tudo o que Ele tem feito. E Ele tem feito maravilhas. Em nosso meio. Mas olha só o que o próprio Jesus nos ensina nessa noite. Olha só o que Ele nos ensina lá em Marcos, capítulo 12, versículo 33, que diz assim: amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. E não para aí, porque todos nós lembramos essa parte, né? Que é muito importante, claro, não estou dizendo que não. Mas ele diz aí, assim, continuando. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Ou seja, Jesus deixa claro que o Senhor não olha o que temos, como eu disse agora há pouco, o dinheiro. É como eles estão lá no templo e colocam o gasofilácio é o compartimento onde coloca os dízimos e as ofertas, que nas igrejas mais tradicionais é colocada na frente, e todos possam levantar e colocar aqui, nós temos o hábito de passarmos a salva, mas outras igrejas têm o hábito do gasofilácio, onde chega uma viúva pobre e dá 2 moedas, que seria hoje 20 centavos. E os apóstolos, por ignorância, como eu disse no início, por não conhecer, vão lá, olha, Senhor, que essa mulher deu só 2 moedas.
E Jesus, com toda a sua calma, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, diz assim: os outros deram o que sobrava, mas ela deu o que ela tinha de melhor. Ou seja, ela reconheceu quem era Deus. Se a gente voltar um pouquinho mais ainda, Abel e Caim, quando Abel ofertou o que tinha de melhor, e Caim deu o que sobrava. O que sobrava. Deus não quer que nós demos o que sobra, que não é um sacrifício agradável a Ele. Não. Jesus deixa claro então que o Senhor não olha o que temos, mas o que somos e o que devemos doar. É isso mesmo. O amor a Deus e ao próximo, sem hipocrisia, ou seja, sem mentira, sem fingimento. É muito fácil eu falar: irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas são meras palavras apenas. Apenas palavras. Irmão, estamos juntos aí, viu? Precisando de mim, conta comigo. E quando o irmão realmente, puxa vida, esse irmão é abençoado, olha, todas as vezes estamos juntos, estou preparado, todo sei o que lá, beleza, né? Como é bom saber que tem esse irmão. E aí na hora da adversidade você precisa dele. Irmão, agora não posso. Claro, às vezes a gente sabe que as pessoas têm suas ocupações, seus compromissos. Não estou dizendo que não. Mas a pessoa pula fora. Não, se vira aí. Ó. Ou como diz a falácia popular, ema, cada um com seus problemas. Não tem nada a ver com isso. Quem se dá mal foi ele, não fui eu, por exemplo. Por isso que Pedro diz: despojando-vos de toda maldade, hipocrisia. Eu te perdoo, meu irmão, te abençoo. Vem um louvor no meu coração agora. Eu te perdoo, meu irmão. Somos um no coração do Pai. Nossa, viajei no tempo agora. E aí, por uma coisa que a gente às vezes não sabe por ignorância, vira a cara. Vira para o seu irmão e dá a paz do Senhor para ele. Vira não. Tem que perdoar, mas eu não consigo. Você está enganando quem? A você mesmo? Sim. A Deus? Não. Então presta atenção, é isso que Jesus diz, né? Amar o Senhor de todo o coração, ou seja, amar o próximo. Mas o próximo só me xinga, só me bate, só me agride. Às vezes situações nos mostram assim. Mas nós devemos amar. Se às vezes a gente não consegue nem conversar, né? Que às vezes toda vez que eu vou conversar com o fulano, com A, B, C, só está em xingamento, ora por ele. Porque às vezes a gente fala assim: irmão, você sabe do irmão lá? Rapaz, ora por ele. E aí a pessoa que às vezes ouve, nossa, mas orar por ele, por ignorância, quem pensa que ele é? Mas quando a gente fala ora por ele, não é porque nós estamos emitindo um julgamento, porque a oração é a maior demonstração de amor que nós temos, uma das maiores demonstrações, melhor dizendo, de amor que eu tenho para com o próximo. Foi assim que Cristo fez para nós. Ele orou por nós, Ele intercedeu por nós, como diz lá em Jeremias também, e se entregou por amor. Então, se nós somos cristãos, assim devemos proceder. Outra coisa, olha só, que diz lá em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 3, que diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Fazer o que é justo e certo. Por exemplo, um cristão verdadeiro não deve dar calote, ou seja, deixar de pagar. Não deve dar cheque sem fundo. Há uns lugares, às vezes, as pessoas recebem cheque sem fundo, de dízimo, de oferta, irmão.
E passa, às vezes, né? Pô, às vezes na correria a pessoa tal, às vezes passa o cartão e depois fala que o cartão foi roubado. Entre outras coisas, irmãos. Somos um povo santo. E onde formos, temos o compromisso de levar a presença dele. E principalmente que os outros o reconheçam. Através de nós. Ou seja, abandonarmos, por exemplo, né? Fofoca. Ô, rapaz! Em Provérbios mesmo diz que não é bom que o irmão leve fofoca para outro irmão, seja amigo das intrigas, disseminar intrigas, fofocas. Você vê que é o irmão, você vê que é a irmã, você vê que é o pastor. Não. Fofoca. Distorce as coisas. Eu sempre aprendi antes de me converter, se alguma coisa acontecer, né, vamos dizer assim, um destempero, um desacerto, um desajuste, a parada de aresta, né? Conversar com a pessoa, fulano, está tudo bem, o que aconteceu? Mas alguns, por um ato covarde, vira a cara. Vira a cara. Às vezes você, por exemplo, está no altar aqui, você vai cumprimentar, paz, irmão, a pessoa fica assim, olhando para o céu. Em outras palavras, está falando assim, começa o culto logo, pastor. Não quero te cumprimentar, não. Por quê? Ouviu algo, ficou sabendo de alguma coisa de maneira distorcida, ou teve o seu entendimento distorcido, que isso representa a fofoca, e assuma aquilo como verdade. E também mentira. Quantos às vezes mentem para tirar proveito de uma situação ou de outra, sabendo que o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E é por isso que Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ou seja, não é mais um caminho, é o caminho. Não é mais uma verdade, é a verdade. A única, ou seja, o único caminho, a única verdade e a única vida. Vou falar a minha versão da história. Não, se a sua versão da história não estiver baseada na Bíblia, já está mentindo. Simples assim. Simples assim. E a vida. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há vida. Por isso que o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive. Qual é a pedra que vive em sua vida? Qual a pedra que vive em minha vida? Cristo Jesus. A sua também. A pedra que vive, a pedra angular, a pedra que nos põe de pé todos os dias. A pedra que nos fortalece todos os dias. E é isso que eu e você devemos ter. E para nós terminarmos, olha o que diz lá. No Salmo 51, versículo 7. Os sacrifícios, quando Davi, autor do Salmo, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que preciosidade que Davi traz para nós nessa noite. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento. Não é um arrependimento, não são lágrimas. Não são lágrimas. As lágrimas são importantes? São. Não estou dizendo que não. Mas como a gente diz, né? Na falácia popular também, não deve ser lágrimas de crocodilo. Chorou, passou choros, enxugou e tem o mesmo comportamento? Será que foi arrependimento? Eu acho que não. Dura, né? Mas é verdade. Duro mesmo. Certa vez, um certo pastor num acampamento, viu muitos adolescentes, muitos jovens chorando e tal.
beleza, orou com aquele jovem, não sei o que lá. Não, eu me arrependo, não sei o que lá, enfim. Logo depois eles foram almoçar, porque esse culto foi na manhã, né? E aí, passou o almoço, agora horário livre, né? Tem uma boa dica aí para a gente fazer um acampamento com os jovens, alguém a gente puder e tudo mais. E aí, foram jogar bola. E aí esse moço que foi orientado, tal, que o pastor ministrou por ele, primeira bola, esse moço chegou e deu um chute no pastor, e além de dado o chute, começou a falar palavras inadequadas. Os famosos palavrões, como a gente conhece. E o pastor orou assim, olhou para ele, só falou para ele, lembra de, vamos dizer, 4 horas atrás, que disse que você nunca mais ia fazer isso, fazer aquilo, e aí? Consegue entender? Arrependimento é mudança, é transformação, é algo que nasce, algo que nasce de dentro para fora. É muito fácil, por exemplo, não é o meu caso, mas eu não bebo mais. Lá fora, mas em casa eu estou bebendo? Eu nunca bebi, graças a Deus. Mas assim, nós sabemos que tem muitos que assim o fazem. Diz assim, não tem nada demais. Uma cerveja. Não tem nada demais, uma dosezinha. Mas a palavra de Deus nos ensina que tudo me é lícito, mas também nem tudo me convém. Ou tudo aquilo que eu for fazer, for escandalizar o meu próximo, é pecado. Então, arrependimento, às vezes é difícil, né? Por conta da pessoa que já bebeu muitos anos, ou às vezes fumou muitos anos, enfim, né? Há um procedimento, né? Há todo um acompanhamento espiritual e físico. Imagina uma pessoa que já bebeu, por exemplo, 20 anos da sua vida. É difícil, a gente sabe disso. Mas tem que ter o primeiro passo. E o primeiro passo é arrependimento. Arrepender-se. Arrependimento. Mas Davi também sabe que se ele tiver um espírito quebrantado, um coração compungido, o Senhor virá para acudi-lo e perdoá-lo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Nos reconhecemos quem Ele é. Nos arrependamos no pó e na cinza, como diz a palavra também. Mas um arrependimento sincero. Não para agradar homens. Não, por exemplo, quando nós estivermos aqui, logo mais aí, em nome de Jesus, com a igreja presente, atuante e tal, fisicamente eu falo, e nós fazemos um apelo e a gente fala, nossa, hoje veio a igreja inteira no altar. Aí outro culto vem 5 pessoas. Não é a quantidade que Deus está preocupado, mas sim com a qualidade. Ou seja, como diz o mesmo versículo, um coração compungido e contrito, mas também um espírito quebrantado. Ou seja, que sabe que sem a presença do Senhor não vai a lugar nenhum. E é isso que Deus espera de mim e de você. E para nós terminarmos, no versículo 5, que diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, como eu disse agora há pouco, sois edificados casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo. Ou seja, a termos uma vida de santidade, não somente alguns momentos, como a gente disse semana passada, mas por toda a nossa vida. Quando chegar uma bebida, por exemplo, não. Porque a palavra de Deus nos ensina, né? Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Não. A mente para você ter uma posição no emprego? Não. No ministério também tem. No ministério também tem. Não. Mas chega com seus próprios méritos. Batalhe com seus próprios méritos. E sirva a Cristo com todo o seu vigor. Com todo o seu ser. Mas ser no que? O sacerdócio santo. A fim de oferecer-lhes
sacrifício espiritual agradável a Deus. Ou seja, importa que nós obedeçamos a Deus. E obedecer fielmente. Porque se nós estamos obedecendo a Deus, consequentemente, estamos obedecendo aos homens. Portanto, que nós possamos permanecer firmes, alicerçados, e também sermos o quê? Uma igreja eleita, homens eleitos, mulheres, homens aqui no sentido teológico da palavra, homens eleitos e preciosos a esse Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Convido você agora, então, neste momento, a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e se autoexaminar, como nós fizemos na ceia recentemente, mas autoexaminarmos e colocarmos a nossa vida diante de Deus. Não acharmos que somos melhores, não, mas também não acharmos que somos piores, mas acharmos que somos dependentes do Espírito Santo que está presente na minha vida e na sua vida. Vamos orar então. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, eu te adoro e glorifico o teu santo e precioso nome. E neste momento, Senhor Deus, nós aprendemos o que é o sacrifício agradável diante da tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos oferecer vida àqueles que achamos que estão mortos. Que nós possamos levar a paz àqueles que estão em guerra. Que nós possamos levar o amor àqueles que estão no espírito de ódio. E que nós possamos permanecer firmes àqueles que estão fracos. Que nós possamos levar a tua presença, que é santa, que é agradável e que é maravilhosa, Pai. E que nós possamos ser o quê? A sua casa favorita, como diz o louvor, onde o teu Espírito Santo habita e habita em cada um de nós, e que saibamos e nos fortalecemos dia após dia. Mas também sei, Deus, que alguns ainda querem se reconciliar, outros querem te receber como único e suficiente Salvador. Por isso, Pai, receba a reconciliação deste meu irmão e dessa minha irmã. Receba também, Senhor Deus, aquele que hoje te reconhece como único e suficiente Salvador. Recebe também, Senhor Deus, o nosso culto nessa noite, o louvor ministrado, a tua palavra, Pai, e que nessa noite o Senhor se agrade de nós e que nós possamos ser agradáveis a Ti, em tempo e fora de tempo. Recebe também as nossas orações, recebe as nossas petições, as nossas intercessões e tudo o que fizemos para o autor das nossas vidas, mas diante da tua glória e da tua soberania. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor para a tua vida. Assim como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.